Acolhimento, obrigada a todos, uma boa tarde. Que Jesus esteja aqui conosco hoje, nesse momento, para que juntos possamos mais uma vez fazer uma reflexão sobre essa doutrina que nos ensina, né? Nos dá tantos subsídios para a gente pensar, para a gente raciocinar, para a gente refletir, contextualizar a nossa vida segundo o Evangelho de Jesus. Eu quero agradecer muito a Deus, a Jesus e à casa pelo convite. Apesar de ter, acho que uns 30 anos de casa já, né, trabalhando na evangelização infantil e na evangelização da família, com meu esposo e um grupo amigo, me sinto sempre muito agradecida quando sou convidada a vir fazer uma palestra, como trabalhadora da casa, como seguidora dessa doutrina. A gente sabe o quanto que todas as ferramentas que a Casa Espírita pode oferecer, o quanto que ela nos beneficia no dia a dia. Nós somos espíritos que estamos nessa condição, encarnados neste planeta, todos nós com tantas questões a serem resolvidas, com tantas questões, dúvidas a serem esclarecidas, né? Situações que fazem parte do nosso processo evolutivo. Somos espíritos ainda, aprendizes, numa caminhada, e a gente sempre pede, né? Para que Deus nos abençoe com a luz, com o esclarecimento, com o conhecimento. E quando eu venho para uma palestra, né? Ou assistir, ou no caso eu mesma ser a palestrante, eu peço sempre a Deus o esclarecimento, a orientação, a intuição, para que o recado que eu vá dar sirva, né? Primeiramente, não só para mim, que eu sou a primeira, né? A ouvir as minhas palavras, a primeira a estudar sobre o assunto. Então, tudo vem primeiro a mim, e eu já vou refletindo, e eu, né, vou sentindo aquilo com uma intuição da necessidade do que eu devo passar, segundo as minhas emoções, a minha percepção diante de um determinado assunto. Então, eu agradeço muito a Deus a oportunidade, lembrando que eu entendo que uma palestra, né, uma palestra espírita, não é algo que alguém vem aqui, fala e a gente escuta e sai seguindo. Alguém falou, então é assim. Não, o meu entendimento de uma palestra espírita é um momento de reflexão. Porque cada um vai receber aquilo que eu disser aqui de uma maneira, de uma forma. Porque nós somos muito individuais. Nós somos seres individuais que estamos crescendo individualmente. Apesar de estarmos todos num coletivo, num planeta onde um aprende com o outro, essa integração é necessária para a nossa evolução. Essa evolução ela é feita individualmente, conforme a vida de cada um. A vida pregressa, né, desde que fomos criados, cada um ao seu tempo, segundo o seu entendimento, as suas necessidades. A necessidade de aprendizado de cada um de nós, Deus sabe, Deus tem o entendimento do quanto nessa vida, cada um de nós, o que tem que ser aprendido. E que bom quando a gente consegue, em algum momento, perceber que a gente avançou um pouquinho, né? Que a gente entrou nessa vida e saiu melhor. A gente vai ter essa percepção e eu espero que a gente tenha esse êxito. Chegar, depois de desencarnarmos, né? Fizermos a passagem, sermos, se Deus quiser, recebidos por irmãos que nos orientem, né? A gente vamos buscar viver uma vida onde a gente tenha um mínimo de equilíbrio, né? Quem sabe a gente é abençoado com isso. Eu entendo isso como uma bênção, né? A pessoa desencarna e apesar de todo um processo difícil, né? Eu imagino que eu não lembro das vezes que eu morri, que eu desencarnei, né? Mas o que a gente aprende na doutrina
nas leituras que fazemos, naquilo que Allan Kardec trouxe como a grande nova, né? A grande novidade, a grande sabedoria desse evangelho, nos trazendo a questão da vida além túmulo, que chamam, né? Nós desencarnamos e a vida continua. E sabemos que lá do outro lado, né? Se a gente pode usar assim esse termo, o quanto que é importante a gente ter um equilíbrio. E esse equilíbrio, ele vem de onde? Da vida que a gente vai viver aqui, agora, na matéria. E segundo a literatura, quanto menos estivermos apegados a essa matéria que a gente pertence, mais felizes seremos. Hoje meu esposo e eu, a gente estava fazendo uma leitura em casa e ele leu uma parte que eu achei muito interessante. Nós precisamos da matéria para seguirmos o nosso caminho evolutivo. Nós precisamos da matéria. Mas ao precisar da matéria, nós precisamos cada vez mais, para que essa evolução seja um sucesso, a gente precisa cada vez mais se desapegar dessa matéria. Apesar da gente ter tanta necessidade dela. Porque ela é uma professora, ela é algo que vem nos ensinar. Que ela é necessária, porém, ela não é maior que a necessidade nossa espiritual. Nós somos espíritos encarnados. Nós somos espíritos numa condição material. E não um corpo que tem um espírito. Não, é o contrário. Nós estamos numa condição de matéria. E para desapegarmos dessa matéria, quando Jesus esteve aqui entre nós, através do seu evangelho, ele veio nos mostrar o caminho dessa verdade, dessa forma de nos desapegarmos dessa matéria e cada vez mais sublimarmos, evoluirmos para uma condição mais transcendente, mais amorosa. Esse é o processo. Só que para a gente poder trabalhar tudo isso, a gente passa por muitas coisas, porque não é fácil, não é fácil. A gente fala, né, na literatura, a gente vai lá e lê e vê realmente, temos que nos desapegar, temos que ser seres evoluídos espiritualmente. Mas como é que é isso? Se a gente vive num planeta onde as condições dessa matéria são tão pesadas, tão fortes e tão presentes na nossa vida de diversas formas, né? Muitas nuances, mas ela está ali, ela está presente. A casa espírita, ela traz essa função, através desses trabalhos, de nos orientar. Como que eu posso ser um espírito evoluído? Como eu posso aprender se a vida é tão dura, tão pesada muitas vezes? Como exercer as minhas virtudes, colocá-las em prática? Se para mim ainda é tão difícil entender aquilo que o Cristo nos traz, apesar de a gente já ter essa consciência do quanto é necessário trazer esse evangelho para a nossa vida. Mas apesar de a gente ter essa consciência, às vezes até de uma maneira não tão consciente assim, eu falo isso porque muitas vezes as pessoas frequentam um centro de domingo a domingo, participam de todas as atividades do centro, mas na verdade aquilo que realmente tem que ser aprendido na prática, na ação, quando, né, é botado em prova ali, parece que a gente esquece tudo, né? Porque é muito legal, a gente vem para um ambiente como esse aqui, tão preparado pela espiritualidade, a gente tem aquela boa vontade de querer aprender, de querer aliviar as nossas angústias, os nossos problemas. A gente quer ser melhor, a gente quer ser, sim. Eu sei, ninguém aqui quer repetir de ano, né? Ninguém aqui quer perder a oportunidade. Mas como que a gente deixa escapar isso? Tem a ver com a nossa educação? Tem a ver ainda com a nossa condição de espírito aprendiz? Que a gente não entende isso, né? A gente tem uma coisa...
ou que já sabe tudo, aí vem aquela coisa de que a minha verdade é a que deve prevalecer, ou a gente acha que não sabe nada e fala, eu sou mesmo assim, não vou mudar nunca, que Deus me perdoe, mas eu não tenho mais jeito. Sabe, os extremos, onde na verdade o Evangelho nos traz com seus ensinamentos um equilíbrio. É isso que Deus quer, é isso que o Cristo espera de nós, o equilíbrio. E é esse equilíbrio que vai nos ajudar a manter um autocontrole, uma serenidade, uma mansuetude, para que a gente possa abrir todos os nossos canais perceptivos, sensitivos, para receber as orientações dos nossos mentores. De nada adianta a gente ler o Evangelho, estudar o Evangelho, tentar, se os nossos canais sensitivos estão fechados para o egoísmo, fechados para a falta de perdão, para a falta de respeito, por conta da intolerância que muitas vezes toma conta do nosso ser e não nos faz capaz de enxergar o outro com as suas dificuldades, assim como as nossas, de entender que estamos todos no mesmo nível de aprendizado diante do caminho da vida eterna. Ninguém é mais, ninguém é menos. Somos aprendizes nessa jornada de muita evolução. E pensando nisso, eu trouxe um assunto aqui de uma passagem do Evangelho que eu achei muito interessante. Sacudir o pó. Quando Cristo pede para sacudir o pó. Quando alguém não quiser vos receber e nem escutar vossas palavras, sacudi em saindo dessa casa ou dessa cidade o pó de vossos pés. Os apóstolos e os discípulos que seguiam Jesus, eles não eram pessoas de posse. Ao fazerem as caminhadas junto com Cristo, as grandes viagens, passavam por tantas cidades, eles tinham o quê? Que contar com o auxílio das pessoas que davam abrigo. Eles não tinham hotel, não tinha pousada, nada, Eles paravam nas casas, pediam guarida para passar uma noite, comer uma refeição, porque eles não tinham proventos. Mas o Cristo, com isso de uma maneira bastante metafórica, quis dizer que, ao entrar em casas, conversar, porque esses apóstolos, esses discípulos, já tinham dentro de si todos os ensinamentos de Jesus, já estavam iniciando dentro da sua doutrina evangélica, e eles já propagavam essa doutrina, esse evangelho, por entre todos aqueles que cruzavam o seu caminho. E o Cristo deixou-os bastante assim, cuidadosos. Quando entrar, quando alguém não quiser vos receber, eles batiam a porta e não eram todos que recebiam, que davam guarida. Ou nem escutar as vossas palavras, sacudi em saindo dessa casa ou dessa cidade o pó de vossos pés. Isso é metafórico, isso é simbólico. Esse pó, na verdade, é aquilo que fica, grudadinho no pé. Pó é uma coisa que gruda no sapato. Ele quis dizer, sacode o pó, a poeira. Não é aquela coisa que falam hoje em dia, eu vim nesse lugar aqui, eu vou me embora, não quero levar nem a poeira. Tem um sentido? Tem, mas não é nesse sentido de que, eu estou ignorando essas pessoas, eu estou me achando melhor que elas. Não. É deixar de lado, deixar para trás. E não vir e achar que aquele que não te atendeu, desrespeitosamente você vai lá e quer colocar a sua verdade. Assim diz hoje o Espiritismo aos seus adeptos: não violenteis nenhuma consciência, não forceis ninguém a deixar a sua crença para adotar a vossa.
Então é isso. Simbolicamente, o que o Cristo disse aos seus discípulos, aos seus apóstolos? Quando chegarem em algum lugar, não quiserem lhe ouvir, a sua verdade, não vos receber, não serem acolhedores, venham, voltem. Mas voltem na paz. Voltem equilibrados. Não criem problemas com isso. Sacode a poeira do pé e segue adiante. Essa é uma metáfora muito importante para todos nós espíritas. Quantos de nós, quantas vezes, numa alegria por estarmos nessa doutrina, quisemos impô-la, às vezes até de uma maneira inconsciente, a outros. Ou quando escutamos que as outras pessoas, as críticas que fazem à nossa doutrina, tanta coisa que acontece, e a gente, nossa, eu não vou naquela igreja, eu não vou, não conheço, não gosto daquela família, porque é de uma igreja diferente, é de uma doutrina diferente, não escuto o que a gente fala, sabe? Por que a gente tem que sempre achar que nossa verdade é a única? Isso é um cuidado que a gente tem que ter. Esse é o equilíbrio necessário para que a gente siga a nossa caminhada. Nós não devemos impor e nem nos sentirmos mal quando alguém não pensa como nós, quando alguém não segue aquilo que a gente entende como verdade. Impor a nossa opinião, e muitas vezes isso puxa, eu acho que eu estou fazendo certo, aquela pessoa está errada. Mas não tenho cuidado de perceber que para o outro a sua verdade é sua, a dele é outra. E está tudo bem. Não precisamos criar uma guerra, nem uma indisposição por conta disso. Isso em todos os lugares, na família, na sociedade, conosco mesmo. Então, o sacudir o pó tem essa mensagem. Não vamos impor as nossas ideias e agredir a consciência do outro, porque cada um entende a sua verdade do seu jeito. Como diz a frase, assim diz hoje o Espiritismo aos seus adeptos: não violenteis nenhuma consciência, não forceis ninguém a deixar a sua crença para adotar a vossa. Esse é um cuidado que nós espíritas devemos ter e que a gente já percebeu em muitas situações. A gente vê, eu mesma às vezes já me vi em situações assim. A gente começa a falar e a gente percebe que o outro está ainda a gente quer impor, Isso não é o papel, não foi assim que o Cristo veio trazer a sua mensagem, a sua voz, a sua lei, a sua verdade. Nós, dentro da doutrina, nós temos que tomar muito esse cuidado, essa vigilância, esse autocontrole, para que a gente não crie mais conflito e para que a gente não deixe de cumprir com a nossa verdadeira missão, com o nosso verdadeiro papel, o papel do Evangelho, da mansuetude, da paz, do equilíbrio. Porque a sociedade que a gente quer tem que começar conosco. É sociedade de paz, de harmonia, de respeito às nossas diferenças, às diferenças alheias. Isso tem que começar conosco. É um dos grandes papéis que nós devemos aprender ainda encarnados, que vai constituir mais um passo avante na nossa evolução espiritual. Não devemos impor aos outros o constrangimento de convencê-los à nossa realidade, como se a nossa maneira de traduzir as leis divinas fosse a melhor. Nem achar que a verdade é propriedade única e que somente coubesse a nós a posse exclusiva desse patrimônio. Como a gente vê situações como essa? Com base numa intolerância, quantas vezes nós, nos achando donos de uma verdade, impusemos a nossa vontade
perante o próximo. Eu não acredito nisso, eu acho que o certo é isso aqui. E se impõe, não respeitando que o outro tem a sua verdade, muito particular, muito própria, mas por ser diferente da nossa, nós nessa posição egóica, né, que eu sei a verdade, e eu sou dona dela, a verdade, e vai violentando, né, abrindo espaços e deixando com que o outro se sinta menor, sem uma condição de acolhimento, de amor ou de amorosidade. Pensa diferente de mim, eu tenho que convencer essa pessoa que a verdade é essa, né? Como diz lá, constrangimento. Quantas pessoas, ou mesmo nós mesmos, nos sentimos muitas vezes em situação constrangedora, simplesmente por pensarmos diferente, ou a gente assistir alguém que pensa diferente de nós e a gente vai lá, coloca o próximo numa situação de constrangimento, tentando convencê-lo do contrário, como se a nossa verdade fosse única, ou melhor, que a verdade nossa está sobre o nosso poder. Então isso é constrangedor, isso não é caridoso, isso não é amoroso. Não foi assim que o Cristo nos ensinou, não foi essa mensagem que Ele veio trazer para a gente. Devemos cuidar sim de nos policiarmos quanto aos nossos limites e funções para não extrapolarmos e correr o risco de tornar algo esclarecedor e de orientação em abuso e ocupação indevida dos valores alheios. Tudo bem a gente falar da nossa doutrina. Tudo bem a gente falar daquilo que a gente aprendeu e ficou feliz por isso. A gente tem que tomar um cuidado muito grande, né? Essa vigilância das nossas palavras, dos nossos pensamentos. Porque senão, como diz aqui, né? O tiro sai pela culatra. A pessoa, se você for uma pessoa que vai impor uma ideia, um conceito que você aprendeu, né? Nós aprendemos e que ficamos tão felizes, tão eufóricos com isso, que a gente vai como uma tsunami e invade o espaço alheio. Isso pode ter um efeito contrário. A pessoa, ao invés de aprender com você, como um exemplo, fica com raiva. Aí, como a gente fala, né, o tiro saiu pela culatra. Ao invés de ajudar, de propagar, de expandir a ideia daquilo que te faz feliz, aquilo que você aprendeu, você, de uma maneira tão impositiva, faz com que o outro fique o quê? Seja reativo e fala, nossa, que coisa chata isso. Quero falar de amor, de caridade, de uma maneira tão impositiva que eu não vejo aí nenhum tipo de aprendizado. Isso acontece muito. Em todos os lugares. É uma vigilância que a gente tem que ter. Então, né, de novo, sacudir o pó. Quando a gente está num lugar, num espaço onde a gente não é ouvido como a gente gostaria, a gente recua um pouco. Através de exemplos, de uma reação mais assim mansa, trabalhada, pensada, equilibrada. Olha o quanto de conflito a gente pode evitar tendo esse tipo de reação. E a gente não pode viver, passar uma vida inteira sempre pensando em reagir conforme as ideias que os outros têm a respeito de alguma opinião e a gente está ali só colocando a nossa. Não. A gente não tem que viver a vida só assim. A gente segue adiante, como Cristo seguiu. Ele passava em todas as suas paradas, as cidades, os locais, dava a sua mensagem e seguia adiante. Hoje em dia, eu fico imaginando assim, se o Cristo viesse hoje aqui entre nós, com toda essa modernidade tecnológica que nós temos, é claro que seria de uma outra forma, né? Os seguidores dele seriam seguidores de uma outra maneira.
Não sei se no Instagram, não sei se no Twitter, eu não sei, mas essa tecnologia ela seria usada. Mas eu eu tenho certeza, que a mesma essência do Cristo que esteve entre nós, quando essa tecnologia ainda não existia, essa essência de amor, de respeito, de tolerância, de cuidado, de mansuetude, estaria preservada. Por isso que a gente fala, não é a tecnologia que é problema, é a maneira, a forma como a gente faz uso dela. Isso tem muito a ver com isso aqui. Quanta briga, quanto conflito, quanta energia negativa se forma quando, através de uma postagem diferente daquilo que eu entendo, a gente lê a mensagem e os comentários são de arrepiar, de fazer a gente chorar muitas vezes. Do nível de intolerância, de falta de respeito daqueles que não pensam igual. Ah, mas não, me desculpe, mas é isso e tá. E vem uma navalha, né, cortando a carne de todo mundo. Aí a gente pensa assim, se o Cristo estivesse hoje entre nós, fisicamente, utilizando essas ferramentas, ele estaria sendo crucificado da mesma forma, de maneiras diferentes. Mas ele não deixaria de exercer a sua essência amorosa, a sua essência de mansuetude, de carinho, porque é assim que ele nos ensinou e nos ensina sempre. E é isso que ele espera de todos nós. Então a gente tem que tomar muito cuidado para que a gente não imponha as nossas ideias. A gente tem que policiar esses nossos limites, das nossas reações perante, né, os embates, as conversas, os conflitos, diante, às vezes, de uma conversação que não está indo para um caminho que a gente espera. Isso é um policiamento, isso é um sacudir o pó para que a gente possa seguir adiante. Não nos influenciemos pelos feitos alheios, né? Parar de se importar tanto com a vida alheia, com o que faz, com o que deixa de fazer, faz diferente, já está lá dando pitaco, querendo impor a sua ideia. Isso é um cuidado que a gente tem que ter, gente. Nossas atitudes devem realmente nascer de nossas inspirações mais íntimas e não constituir uma forma de reagir contra as atitudes dos outros. Quando a gente vê uma coisa que não é legal, eu penso assim, está cheio por aí. Então a gente tem que raciocinar, poxa vida, por quê que esse indivíduo, que essa pessoa agiu dessa forma? Por que tal acontecimento chegou a esse ponto? Então a gente está ali se policiando e raciocinando em cima daquilo que a gente entende que é negativo, que não é legal. Isso a gente vai criando uma forma de raciocinar e não de parar e simplesmente na crítica, no apontar o dedo, no desfalar mal. Porque a gente pode não gostar de um evento, de uma situação, de uma atitude, mas isso não tem que fazer com que a gente perca um tempo criando formas de crítica somente. Não, é o momento de a gente refletir. Não, eu não gosto disso, eu não entendo que isso seja uma coisa boa, mas por quê? Então eu estou criando uma forma minha íntima de entender que aquilo é errado, eu estou aprendendo até com o erro que eu entendo ali, que não é legal, mas eu não vou criar em mim uma atitude reativa, de só criticar, de falar mal. Por mais que a gente entenda que algo não é legal, essa coisa que não é legal, esse fato, esse acontecimento, tem que servir para nós de reflexão, de entendimento. O Evangelho nos ensina o que diante de tal situação? Diante de um crime. A gente vê muito isso, né? A questão dos crimes, que são bárbaros. Quantas palavras são proferidas de ódio?
É lógico, ninguém aqui gosta. Ninguém acha positivo um assassinato, um crime, um roubo, seja lá o que for, uma coisa doída, um horror, aquelas coisas que a gente fica... Mas qual é o momento aí? É de crítica? É de negatividade? É de apontar o dedo com palavras terríveis? A gente escuta cada coisa, a gente fala assim, poxa vida. Por mais que aquela situação seja doída, isso não vai fazer de mim uma pessoa pior. Não, é esse cuidado que a gente tem que ter. Não é a reação do outro, ou melhor, não é aquilo, a ação do outro, por mais negativa que seja, que vai determinar aquilo que eu vou sentir e aquilo que eu vou deixar ou não de aprender. Um crime acontece, a gente escuta de pessoas que leem o Evangelho. Ai, cadeira elétrica, tem que morrer. Um cara desse, se eu pego na rua, sabe? Coisas assim. Lógico, nós temos um instinto, que é a vontade que a gente tem no primeiro momento, mas opa, peraí. E a vigilância? O outro lá cometeu o crime e você está criando em você o quê? Algo pior. Olha só, o outro determinou a tua emoção. A tua emoção de também querer matar, de também querer fazer o mal. Olha só o cuidado que a gente tem que ter e a gente não tem. Por mais que a gente ache uma coisa horrível, negativa, esse evento tem que nos servir de aprendizado e de reflexão para a nossa prática. O nosso agir tem que ser determinado por nós e não pelos outros. Isso é aprendizado. E não o contrário. Não permitamos que emoções outras determinem nosso modo peculiar de pensar e agir. Caminhemos sobre nossas próprias pernas, determinando como agir. Eu determino a minha ação diante de uma coisa, de um fato horroroso. Não quero ser igual. Posso condenar, porque os meus princípios e aquilo, o pouco que já aprendemos nos leva a entender que aquilo, mas a gente sabe da lei divina. A justiça de Deus existe. Ela não está nas nossas mãos. A energia que nós temos que emanar para o mundo tem que ser uma energia trabalhada, pensada, repensada. Esse nosso agir tem que ser superior a isso. A gente tem que tomar muito cuidado, porque um crime acontece a quilômetros de distância e eu estou aqui, trazendo para mim a energia da raiva, do ódio, do medo, do rancor. E não é bem assim que devemos agir, né? O Evangelho nos mostra, ele nos ensina que de uma forma ou de outra existe um caminho para os acontecimentos e que a justiça divina, ela sim é a verdade. Então nós temos que aprender até a entender aquilo que nós condenamos. E não fazermos parte disso através da crítica, do ódio, proferindo palavras e pensamentos negativos que só trazem para o planeta uma energia carregada e que nada de proveitoso tem. Na família, como sacudir o pó diante dos diálogos que às vezes são tão difíceis? Com o filho, então, a gente acha que a gente tem o poder, né, de viver. Tá ruim aí? A gente acha que tem o poder de ter a vida dos filhos nas nossas mãos, de fazer as escolhas por eles. Nossa, quanta inocência a nossa. Então, a gente educa, a gente ensina, a gente ama, a gente apresenta a Deus todas as possibilidades, a gente traz para dentro do nosso lar. Mas o caminho que eles vão seguir, a escolha é deles. A escolha é deles. E aquilo que para mim, na minha idade, no meu momento, já faz um sentido, possa ser que ele ainda tenha que aprender um pouquinho para fazer sentido para ele também.
Não está em nós o poder de ir lá e colocar, né, de violentar a consciência de um filho porque ele pensa diferente. Ou porque tal decisão dele não está de acordo com aquilo que eu penso que é certo ou errado. Eles são indivíduos, estão aqui para aprender também, são espíritos que estão no momento de aprendizagem. E quando a gente mostra para um filho ou para qualquer membro da nossa família que apesar da escolha que ele faça, daquilo que ele queira, ele vai ter um acolhimento necessário para quando, de repente, precisar voltar, receber um conselho ou dizer: mãe, errei, pai, me desculpe, ou qualquer coisa nesse sentido, se for necessário, ele tem que sentir que ele tem essa abertura. Isso é sacudir o pó diante da educação dos filhos, dos relacionamentos que a gente tem com o esposo, com o pai, com mãe, com a esposa, enfim. Não violentar a consciência, as ideias e os desejos de alheios. E nas relações sociais, então? Como é que a gente vai sacudir o pó diante de muitas vezes a gente está num barzinho ou num café, conversando qualquer assunto e de repente alguém começa a falar coisas assim que, meu Deus, que vontade de dizer meia dúzia de palavras. A pessoa está tão enganada, está tão... Como é que a gente sacode o pó aí, né? Como é que a gente age de uma maneira mansa, equilibrada, com autocontrole? Porque a gente auxilia essa pessoa e para se auxiliar também. Quantas brigas, quantas confusões, né? Quantas palavras malditas num momento, né? Malditas, assim, mal faladas num momento tão desnecessário. Às vezes se calar é o melhor remédio, é a forma de ser manso, esperar o momento certo de, numa necessidade, dar um conselho. A gente não pode ser o chato das relações, a pessoa intolerante, que não aceita a ideia diferente. E perante si mesmo, como é que a gente é? Como é que a gente sacode o nosso pó quando a gente está num embate, num momento difícil? É a questão do autocontrole, do autoconhecimento. Coisas que nós devemos estar sempre aprendendo diante da vida, diante dos percalços, daquilo que o Pai nos oferece como provas e momentos e oportunidades de aprendizado. O respeito, o autocontrole e o autoconhecimento são virtudes necessárias para estarmos exercitando a cada dia, diante do que a gente aprende com o Evangelho. Na pergunta 894 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: há pessoas que fazem o bem espontaneamente. Porque às vezes a gente vai lá e coloca a nossa ideia achando que a gente está fazendo bem. Está impondo aquilo que a gente entende como verdade. Eu estou fazendo bem, eu faço isso porque eu amo, porque eu gosto, eu não quero que a pessoa sofra. Acha, né, que está fazendo bem. Há pessoas que fazem o bem espontaneamente sem que tenham de lutar contra nenhum sentimento contrário. Tem gente que vai lá, fala, aí as pessoas são reativas, mas entendem, dão um passo atrás. Mas isso não é fácil, não é com todo mundo que isso acontece. Tem o mesmo mérito que as que têm de lutar contra a sua própria natureza? Nós já estamos ainda numa condição de lutarmos contra a nossa própria natureza. Quantas vezes a gente não quer reagir, fala, não, não é assim, não quero. Os espíritos respondem: só não precisam lutar os que já progrediram, lutaram anteriormente e triunfaram. É isso, é a luta. Se queremos melhorar, é através de uma luta, para que quando a gente vai agir, a gente age de uma maneira espontânea, com amor e sentimento e bondade no coração, e que a gente tenha uma forma de agir baseada no equilíbrio, no respeito, no amor, no entendimento que tudo tem o seu tempo e tudo é segundo a vontade do Pai. Sacudir o pó, não deixar o pó nos pés, no sentido de deixar para trás, esperar o momento certo e não criar com isso mais e mais conflitos,
diante de uma sociedade que está precisando melhorar e cabe a cada um de nós esse momento, essa ação, agir com amor, de maneira que a gente vai relevar, mas não é baixar a cabeça e não seguir com seus princípios, é continuar amando, entendendo. Vamos falar do Evangelho de Jesus, vamos seguir o seu Evangelho, mas sempre sacudindo o pó, deixando para trás o que nos deixou com algum tipo de sentimento, mas sempre pensando que, à medida que a gente age, a gente tem que ter sempre a ideia de que as pessoas possam chegar até nós e, ao se afastar, saiam melhores ainda, se sentindo bem, e não do contrário. Então, eu gostaria muito de agradecer a todos vocês pela oportunidade, pela escuta, que Jesus nos abençoe, que nos fortaleça diante dos nossos desafios, porque Ele está sempre ali de braços abertos a nos acolher, nos dar as mãos, diante dessa jornada maravilhosa que a gente está por seguir diante das nossas questões evolutivas. Já deu horário, Rui? Tá bom. Muito obrigada, viu, gente?